Oi, tudo bem? Eu sou a Sol, do canal Vida com Significados. E tô aqui para compartilhar com você a experiência de ser mãe de filhos disléxicos. Aí algumas pessoas se perguntaram, o que é isso, né? Disléxico, né? Déficit de atenção, né? Todas essas coisas referentes à educação. Eu venho compartilhar minha experiência porque eu tenho 4 filhas e 3 delas têm déficit atencional e são disléxicas. E eu quero compartilhar isso com vocês porque eu tenho uma que é pequenininha já está com 9 anos, é a minha caçula. E ela está na 4ª série. Vocês já devem ter assistido, se assistiram outro vídeo dos sonhos, vocês vão ver que ela está ali, né? E ela é disléxica também. E eu me deparei com esse problema outra vez na minha vida. Eu venho me deparando com o problema da dislexia desde que a minha filha, que tem agora uns 22 anos, foi detectada a dislexia nela. Na época eu tinha uns 26 anos. Eu percebi que ela tinha dificuldade de aprendizado, né? Que ela não conseguia ler tão rápido como os outros, que ela não conseguia escrever tão rápido como as outras crianças. Mas ao mesmo tempo ela tinha um raciocínio muito rápido e ela resolvia coisas lógicas muito rápido. E eu era nova no tema e eu não percebi o que era. Até que aconteceu um dia, além de que ela tinha um problema de lábio leporino, né? Então ela já tinha feito umas 5 cirurgias. E também a gente lidou com esses assuntos porque para uma criança com lábio leporino também não é fácil, né? Tem pessoas que se perguntaram o que é lábio leporino. Lábio leporino é quando a criança nasce com aberto aqui, uma fissura. Às vezes é aberto, às vezes não é aberto, mas geralmente é aberto, né? E não é fácil porque você lida com um monte de preconceitos e tudo mais. Mas voltando à história da dislexia, certo dia ela falou assim para mim, mãe, era época de provas, e ela falou assim, mãe, tem reunião de pais. Aí eu vou na reunião de pais, e aí eu me deparo com que ela não tinha feito nenhuma prova. E aí fomos falar com a parte pedagógica, o que estava acontecendo. A criança fica desestimulada a estudar ou fica triste porque não consegue as metas ou porque ela se compara com a outra criança que está do lado. E aí ela fala assim, o que está de errado comigo? Que eu não consigo. Todos conseguem ler, todos conseguem escrever, todos conseguem fazer as provas e eu não consigo. E a diretora da escola é uma pessoa extraordinária, né? E ela percebeu que Chamiel, que é a minha filha, tinha um problema de aprendizado. Começou a fazer provas e ver como que estava funcionando. E foi detectado que ela tinha dislexia, ela era disléxica e ela tinha déficit atencional. Tudo isso juntinho, ela não conseguia. Por mais que ela quisesse, ela não conseguia. Porque na realidade, gente, a dislexia é dislexia sempre. Você nasce disléxico e você vai continuar disléxico a vida inteira. A raiz disso, fiquei ciente de que o meu marido era disléxico. E a dislexia, ela é uma coisa que é hereditária. Então começamos a fazer um trabalho em cima disso, primeiro de restaurar a autoestima dela, porque a autoestima estava tão abalada que ela não conseguia ter autoexpressão nem fazer nada, né? E foi um trabalho de anos, né? Até ela conseguir achar um jeito
porque o disléxico é assim, ele acha uma maneira de lidar com essa situação, né? E depois consegue aprender a ler, escrever, raciocinar, fazer conta, tudo mais. E aí chega minha terceira filha, vai ir para a escola e a mesma situação, né? Só que em outro país, eu já morava na Argentina e aí foi encarado de outras maneiras, mas eu já estava mais familiarizada com o tema, de como fazer, de como reagir, de como achar os jeitos para o impacto não ser tão negativo na criança, né? Então você faz ela consciente do que está acontecendo com ela e agora, né, me deparo com a mesma situação. E a minha caçula está na escola e foi detectada a dislexia agora nesses dias. E aí surgiu em mim de novo a situação de lidar de novo com a dislexia na escola. Só que agora eu tenho toda a experiência de já ter tido 2 filhas com dislexia, né? Então, por exemplo, nas primeiras reuniões, eu ia na escola e as professoras falavam, então, senhora mãe, a sua filha tem um problema de dislexia e blá, 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 e toda a história. Agora, a reunião que eu tive essa semana, fui lá na escola e eu falei assim, ó, eu tô ciente do que está acontecendo, eu sei como que é, eu não tenho expectativa nenhuma dela ela alcançar as notas máximas, né? O único que eu quero é que ela sinta uma contenção dentro da estrutura da escola, onde não se sinta discriminada por não conseguir, né? E foi ótimo, porque a escola já estava sobre aviso que era isso que ela tinha, né? Está com 9 anos e ela está com dificuldade na escrita, né? E na escrita e na leitura, que é onde a dislexia está. E que é a dislexia? A dislexia, ela, por exemplo, troca o 3 pelo B, ou você troca o T pelo D, você troca as letras e os números você escreve espelhados se você não percebe, né? E um monte de coisas assim que eu não, assim, tem coisas científicas que eu não entendo. Eu entendo o que uma mãe passa nessas situações, quando você vê que seu filho não se encaixa no contexto social. E quando você vê que a escola não está preparada para isso, os professores não estão preparados para isso, para lidar com isso. E as pessoas aqui vão compartilhar com vocês como que elas lidam com essa dislexia. O que significa para eles a dislexia? Porque tem vezes que eu tô tentando ler na minha mente e para poder falar certinho e não consigo. Aí todo mundo acha que eu não quero ler, aí fica meio complicado. Tem vezes que as letras mudam, tipo, era um P e eu acabei escrevendo um Q. Era um A de letra minúscula e acabei escrevendo um E. Então, para mim as letras mudam. Eu tô achando que tá escrevendo certo, mas quando eu vou ver assim na lousa e vejo no meu caderno, não tá certo. Então eu me sinto muito magoada, muito triste quando eu não consigo terminar uma coisa, junto com eles. Quando chega o recreio e eu não tiver terminado uma coisa, eu fico um pouquinho magoada, porque todo mundo já tinha terminado e eu não terminei.
Para mim é difícil copiar rápido, como eles, é difícil acompanhar. Quando eu tô ainda no meio de uma palavra, a professora tem que apagar para escrever mais um pouquinho do texto e aí não consigo terminar. Bom, eu sou a Chamiel. A dislexia é uma coisa que nasceu comigo. Ela é inevitável. Eu descobri que eu era disléxica. Eu não, né? Fizeram o diagnóstico de dislexia quando eu tinha 8 anos. Eu estudava numa escola particular na época e eu me sentia muito frustrada, porque as cores, as letras, tudo que tinha forma se mexia e eu sempre considerei isso como imaginação. Eu até hoje acho que considero isso como uma imaginação fértil, mas as coisas se mexem. É difícil de explicar, porque eu não sei como as pessoas veem. Eu não sei o que é uma vida sem dislexia, porque para mim sempre foi assim. Mas eu me frustrava muito, porque eu queria ler como os coleguinhas, como a professora, como meus pais, e eu nunca conseguia, e eu tentava, e sempre era uma coisa que eu não conseguia. E o meu cérebro, na minha cabeça, as letras, eu conseguia entender o que estava escrito, mas mesmo assim, eu também entendia qualquer outra coisa. Eu via as palavras trocadas e a minha boca falava as palavras trocadas. Então, era muito frustrante para mim. E eu tinha muita vergonha disso, porque eu achava que só podia ter uma coisa de errado comigo. E bom, depois que falaram que eu tinha dislexia e déficit de atenção, eu comecei a criar mecanismos. Com a matemática é um pouquinho mais fácil do que com a língua. Eu já nasci com lábio leporino, então já tinha muita dificuldade, ouvia muitas pessoas falarem que eu nunca ia ter uma fala perfeita. Então eu assumi o desafio de ter uma fala perfeita. E aí, quando me diagnosticaram com dislexia, disseram que eu nunca ia ter uma leitura perfeita. Então eu assumi o desafio e não só assumi o desafio, senão que peguei um desafio ainda maior de cantar e de ler partitura. E, bom, a partitura não é diferente das letras, tem suas diferenças, mas as figuras se mexem. E é uma coisa inevitável para mim. Bom, eu criei vários mecanismos na música, por exemplo, de memória auditiva. Então, para mim era muito mais fácil ouvir uma música e decorar ela do que ler. E leitura em voz alta, eu fazia de tudo para ser a última pessoa para escolherem e eu não ter que ler em voz alta. Até hoje não sou muito adepta à leitura em voz alta, mas eu leio tudo bem devagar, com muita calma, para poder ver as palavras certas e acertar na fala com mais certeza. E no canto tem uma vantagem de que eu tenho que estudar a música antes.
isso me dá tempo de ouvir ela para repetir. Então, é um dos meus mecanismos para leitura de letras e de música. E na matemática era um pouquinho mais fácil, só que nem tanto. Os números também, até hoje eu espelho números, mesmo com eu prestando muita atenção. Eu sempre escrevi a lápis, porque se eu escrevesse a caneta, com certeza eu ia escrever errado. Então, eu criei vários mecanismos para driblar o fato de eu ter dislexia. E sempre que eu troquei muitas vezes de escola, meus pais se mudavam muito, eu também, né? E nunca gostei de falar da minha dislexia para os professores, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é e já falaram várias vezes para mim que eu usava isso de desculpa porque eu tinha preguiça. E lógico que isso para uma criança é uma coisa muito ruim, é muito frustrante, me machucava muito quando alguém falava que eu usava dislexia de desculpa, porque é uma coisa que eu não posso explicar para outra pessoa, porque eu já nasci com isso e eu convivo com isso. E a outra pessoa se ela não se dispõe a se colocar no meu lugar, ela nunca vai entender. E, lógico, vai pensar ou entender que uma criança usa a dislexia de desculpa. O lado positivo da dislexia é que eu sempre vi um outro jeito de fazer as coisas. Por exemplo, a música era muito mais fácil eu pegar uma partitura e ler, mas eu ouvia uma música, ouvia todos os instrumentos, tentava tirar o meu instrumento e daí eu memorizava. Então eu comecei a ter audição seletiva, a desenvolver uma audição seletiva. E isso, para um músico, é uma coisa muito boa. Para mim é muito bom, porque eu consigo distinguir mais ou menos quantos instrumentos tem numa música. E eu consigo ignorar os outros instrumentos e só ouvir um. Então, isso é uma vantagem para um músico. Não sei se tem muitas vantagens, como se fosse um superpoder, mas eu só adquiri mecanismos diferentes de passar por situações comuns, como olhar um relógio, né, que eu não sabia, não tinha forma de eu aprender o relógio digital. Então, para mim foi muito mais fácil a todo número, por exemplo, 17, eu restava 12 e era o horário 5 horas da tarde. E eu não conseguia fazer de outro jeito. Então, é só um outro jeito, é só um outro mecanismo. Eu pegava assim, 17. Eu não restava 12, eu não sabia que eu restava 12 até depois de anos de fazer isso. Eu tirava o número da frente, que é o 1, por exemplo, de 17, e do segundo número eu restava 2. Então, 17, 7. Menos 2, 5 horas da tarde. Cara, é muito complicado. Mas para mim era muito mais simples, porque eu via 18, menos 2, 8, menos 2, 6. Era muito mais fácil. Eu fazia uma desconstrução dos mecanismos que
é muito mais complicado para as outras pessoas, mas para mim era muito mais fácil. Então é isso. A dislexia fez eu ver diferentes mecanismos. Eu acho que era por isso que eu gosto muito de quebra-cabeça. Não tem um jeito certo de você montar um quebra-cabeça. Você tem que inventar diferentes mecanismos. Então acho que é um jogo bem legal para alguém que tem dislexia. E é isso. Ser disléxico não é um problema. As pessoas podem julgar isso como um problema. Às vezes, para o método normal de ensino, é um problema. Mas talvez se você falar com o disléxico, ele te dê um outro mecanismo que possa ajudar crianças não só com dislexia, mas com déficit de atenção ou com qualquer outra dificuldade, ou crianças só, porque as crianças não gostam desse sistema educativo que é implementado hoje em dia nas escolas. Mas é isso. Ter dislexia só é um problema quando as pessoas impõem um tipo de um mecanismo só e só aceitam um mecanismo. Oi, eu sou Alejo, eu sou pai das meninas disléxicas. Eu também sou disléxico. Eu vou contar como que aconteceu para mim ser disléxico. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu estava na escola e foi a primeira aula de leitura em que eu ia ter que ler. E aí eu já sabia que tinha muita dificuldade para ler. E eu tinha muito medo, estava com ansiedade e com medo. Então essa ansiedade me deixava inquieto, insuportável dentro da sala de aula, com certeza. E com o estresse de uma criança que está com uma ansiedade que não controla. Mas estava na aula de leitura, todas as crianças sentadas, e a professora foi pedindo às crianças levantar a mão para quem queria ler, e logicamente que eu nunca queria levantar a mão. Mas todos iam ler. Aí vários foram lendo parte da leitura, uma leitura muito simples, com certeza porque eram as primeiras leituras da sala, da aula, em primeira série ou segunda série. E chegou a minha vez. Então eu experimentei ali um frio na barriga, uma sensação que de medo, de vergonha, de temor. Mas mesmo assim peguei o livro e eu tão nervoso eu estava que eu peguei o livro ao contrário. E aí as crianças começaram a rir. Aí eu também comecei a rir, mas não sabia por que estavam rindo. Aí me falaram, o livro ao contrário, aí virei o livro. Aí quando eu ia começar a ler, as palavras começaram a andar para mim. Eu via que as letras se misturavam, que dançavam na folha, e é assim como corria para mim. Então eu não conseguia deixar elas quietas ali para poder ler, né? E aí eu fiquei, como eles riram, aí eu virei de novo o livro e fiquei enrolando, e aí daí a pouco tocou a campainha de saída. Era última hora e hora de ir embora. Aí a professora falou, ninguém levanta, amanhã a gente, na última hora, vai ler a próxima leitura. E você vai ser o primeiro, falou para mim. E aí eu fiquei, tudo bem, meio frio, né, porque ia ser o primeiro, mas... Aí eu voltei para casa e eu levei minha tarefa, tinha tarefa de alguma continha, e aí eu falei que no dia seguinte tinha leitura. Então uma irmã que me ajudava a fazer tarefa, ela começou a me treinar na leitura.
E aí eu fazia a mesma coisa que fiz na escola, virei o livro, ela riu, não sei o quê, mas agora é sério, agora é sério, você vai ler e tal. E ela percebeu que eu não começava a ler, e aí ela começou a me ajudar a ler junto. Aí ele começou a me ajudar e eu ia acompanhando a leitura dela, mas copiando o que ela falava. Em seguida que ela falava a palavra, eu copiava a palavra. Então, eu ia acompanhando e ela percebeu que eu estava só imitando o que ela estava fazendo e que não estava lendo. Né? Aí ela quis se invertir. Então, agora você lê primeiro, eu leio depois. Aí eu não saía, eu não lia. Então, ela me incentivou de várias maneiras e tal, mas ela percebeu que não adiantava, né? E aí, ela deixou aquilo, né? Não me ajudou mais. Aí eu chorei, falei para ela me ajudar, para ela dar um jeito aí que eu ia ler e tal. E aí tentou várias vezes comigo, 2, 3 vezes mais a leitura, e finalmente eu consegui ler um pouquinho e outro pouquinho imitar o que ela falava e mais ou menos sair uma pseudo-leitura, né? Mais ou menos arrumadinha. Mas para mim já estava memorizada, eu já estava com ela de cor. Já estava com essa leitura, era muito curtinha, então era fácil. E eu decorei. Né? Então, eu fui treinando a leitura e decorando a leitura no máximo que eu podia. Aí quando eu me travava alguma palavra, pedia para alguém, ou para minha mãe, ou para minha irmã, que me falasse ou que me ajudasse, e aí eu ia decorando. A questão é que no dia seguinte, quando foi a hora da leitura, de novo a professora perguntou, chegou a hora da leitura, perguntou quem que queria ler, outros meninos levantaram a mão, eu não levantei, mas ela me olhou, então eu sabia que ia ter uma hora para mim. Aí outros meninos e meninas leram melhor, leram bem. Aí quando foi a minha hora, ela que me indicou para ler, então agora você vai ler. Aí eu levantei para ler e decoradinho eu falei a leitura e errei algumas palavras, logicamente porque não tinha decorado perfeitamente com vírgula, com tudo. Então, eles me ajudaram, os colegas, ela mesmo me ajudou um pouquinho. E quando finalizou, eu pensei que ela tinha engolido, que eu tinha lido, né? Mas eu sei agora que ela sabia perfeitamente que eu tinha feito alguma outra coisa que não estava lendo, que eu estava memorizando e que não estava lendo. Mas ela mesmo assim falou, muito bem, você treinou, andou treinando, está muito bem. Então como ela falou isso comigo, eu pensei, então deu um resultado bom o negócio de decorar essa leitura. Então, desde esse momento, toda vez que ia ter leitura, eu procurava saber qual era a leitura. Geralmente, nessa série não tinha uma leitura sem a professora falar qual ia ser no dia anterior. Então, eu já sabia e eu já decorava e sempre fazia isso. Então, desse jeito, eu criei um mecanismo de driblar a leitura. Que, entre aspas, eu me dei bem com isso. Eu falo entre aspas porque eu criei nesse momento, junto com um mecanismo, uma inautenticidade de fazer uma coisa que parecia que eu estava fazendo certo, mas que para mim estava fazendo errado, porque eu estava me achando defeituoso, errado, que estava fazendo uma coisa que era uma trapaça. Mas sempre tentei esconder essa trapaça, ocultar essa trapaça. Então, o que acontece quando a criança vive isso? Eu não tive um diagnóstico de dislexia na época, 50 anos atrás. Não tinha esse diagnóstico assim em escolas públicas de quem é disléxico. Não, tinha problema. Uma criança com problema, criança sem problema. Eu seria mais uma criança com problema só. Mas não sabia qual era o problema, as professoras não tinham essa pedagogia como tem hoje, mais apurada. Pelo menos no lugar que eu estudava, uma escola pública, né, meio
da periferia de Buenos Aires, né, na Argentina. E aí acontece que a minha vida eu ia levando sempre com algum tipo de inautenticidade, por conta dessa primeira inautenticidade. Então depois eu gostei, a minha vocação, o que eu gostava de teatro, e para fazer teatro tinha que ler. Aí eu me encantei mais por outra coisa, que tinha a ver com teatro, mas era outra linguagem, que era a mímica. Então eu estudei numa escola de mímica. Então era teatro, mas sem fala. Sem fala não tinha que ler, para mim, né? Depois eu percebi que tinha que ler bastante para virar mímico e professor de mímica como eu virei, né? Estudar pedagogia, estudar um monte de coisa. Mas até então eu pensei que não ia ter que ler, então eu entrei na escola de mímica. Mas aí esse mecanismo que eu achei para compensar era sempre me antecipar no conhecimento. Então se tinha uma sala com mais pessoas que iam falar de algum assunto, eu aprendia antes, estudava antes, para não ter que passar pelo incômodo de ter que ler em voz alta alguma coisa. Então se tinha algum texto para ler, eu decorava antes. Na escola de teatro, me passava um texto que tinha que trazer a minha fala decorada, mas eu vinha com a fala de todo mundo decorada já, na aula. Dessa maneira, eu criei um mecanismo que compensou a dislexia, mas não compensou só e foi altamente positivo nessa compensação. Foi muito positivo porque eu me antecipava, porque aprendia antes, porque aprendia mais, talvez, do que o resto, mas na inautenticidade de ter que ocultar um defeito, eu me achar defeituoso, eu criei um mecanismo que ele me travou em algumas coisas. Então, é assim como ocorre para um disléxico. A gente cria mecanismos, os mecanismos funcionam, a gente consegue superar. Hoje até consigo ler um texto em voz alta, com todas as engenhocas que a gente tem que fazer dentro do nosso cérebro para corrigir o que a gente vê defeituoso, que a gente já vê defeituoso, e não é sempre a mesma coisa que a gente vê. A mesma palavra a gente lê de um jeito, se a gente lê de novo, lê de outro jeito. Se a gente lê de novo, lê de outro jeito. Sempre as letras estão alternando na posição. Então a gente gera uma gambiarra, uma artimanha dentro do nosso cérebro para ler 3 ou 4 vezes rápido para entender que palavra que é e poder falar a palavra certa. E erra menos, quase nada. Então, se eu leio em um ritmo lento, devagar e interpretando, eu consigo ler sem erro. Mas, se eu tiver que ler rápido, eu vou ler bastante errado. Então, mas isso aí é o normal de um disléxico. Mas, para compreender que a dislexia é uma coisa que acontece, que não é um defeito que deixa a gente inferior em nada. É só um jeito que acontece de como a gente percebe e interpreta algumas coisas, né? Os símbolos, as coisas, né? Então, a minha experiência é essa, né? Tenho que lidar com as inautenticidades que ter criado um mecanismo inautêntico para me moldar à situação me deu. Então, se tem uma coisa errada comigo, eu tenho que criar alguma coisa, algum mecanismo para moldar, para que não pareça que eu estou errado, que eu sou defeituoso, né? E esse é o lugar em que a gente leva a nossa vida, em um lugar onde a gente sempre está pensando que alguma coisa está errada, que é um defeito e que a gente tem que ficar ocultando. Agora, quando a gente adquire a autenticidade ou escolhe a autenticidade na vida da gente, a gente fala perfeitamente o que é e aí assume que isso aí pode ser uma situação de alteração na forma de ler ou de interpretar as coisas ou de entender, mas que não é nenhum defeito, que é um jeito
é o meu jeito, é o jeito que eu encontrei para poder ser. Bom, se você gostou do vídeo, se você conhece algum disléxico, se você suspeita que talvez seu filho seja disléxico, se te ajudou em alguma coisa compartilhar das pessoas, a gente gostaria de saber. Então comenta. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, segue a gente nas redes sociais. Ativa o sininho para te falar que tem um novo vídeo no nosso canal. E te esperamos na próxima. É muito legal compartilhar com você.